Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos neste domingo no Devocional de Fé. Que bom podermos meditar juntos na Palavra de Deus. Alguns amigos sentiram falta do devocional ontem, no sábado. Ontem nós não postamos devocional. Eu estava com um probleminha na garganta, né? Não conseguia gravar, então ontem não teve áudio. Fique tranquilo, se você não recebeu é porque realmente não teve áudio ontem, mas estamos aqui, graças a Deus, muito bem hoje, prontos para compartilhar a palavra de Deus, seguirmos aí essa semana toda nessa jornada, aprendendo mais do Senhor, com o Senhor. Estamos conversando a respeito de uma viagem muito perigosa que o apóstolo Paulo fez, indo ali do Oriente Médio até as proximidades de Roma, onde ele seria julgado, passaria por um processo jurídico envolvendo a sua fé em Jesus Cristo. Ele estava sendo condenado por pregar o Evangelho. E esta viagem ela foi uma viagem muito perigosa. Em muitos dias em nossa vida nos colocamos em situações de perigo. Situações de risco à nossa vida, à nossa família, risco à nossa saúde, à integridade. E esta viagem de Paulo ela serve de certa forma para nós refletirmos a respeito desses momentos difíceis que todos nós passamos, eventualmente. Às vezes por conta de decisões nossas, ou às vezes por conta de decisões de outras pessoas que estão conosco no barco. Nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós vimos de que forma maravilhosa Deus foi dando livramento a eles durante toda a viagem. Tiveram que se livrar da carga, Deus deu confiança a eles para se alimentarem. Deus foi dando uma palavra de promessa a eles de que ninguém iria perder sua vida. E aí, em Atos 27, 42, nós vemos uma situação também difícil, mas novamente um livramento. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros, para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos até a terra, sãos e salvos. Aleluia! A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que os guardas, os soldados que estavam ali levando esse grupo de prisioneiros, estavam mais preocupados com a sua honra, com o seu respeito diante do exército, do que com a vida das pessoas. Eles estavam pensando assim, se um soldado romano deixa um prisioneiro fugir, ele pode ser condenado à morte, Então eles estavam pensando assim, olha, entre eles morreu nós, então que eles morram. Eles estavam prontos a matar os prisioneiros. Entre eles estava Paulo, mas muitos outros prisioneiros. E Deus tinha dado uma palavra que iria salvar a todos do barco, inclusive os prisioneiros. Era um barco que certamente tinha mais ou menos 200 prisioneiros, mais os guardas, mais o pessoal do navio, da navegação. Então, ao todo, aí 276 pessoas estavam no barco, mas os prisioneiros eram a maior parte. E é interessante que você vê que o oficial romano, que era aquele que estava então liderando essa viagem, era o chefe dos guardas. Este é o mesmo oficial que lá no início Paulo o procura e diz, olha, não vamos fazer a viagem agora, esperem mais alguns meses, porque agora vai iniciar o inverno e existem ventos muito fortes, muito perigosos. Esse oficial não ouviu Paulo lá no início.
Mas agora diz que este oficial romano não deixou que fizessem isso porque queria salvar a vida de Paulo. O que fez com que este homem, que antes nem mesmo ouvia Paulo, agora se importasse com a sua vida, agora se importasse com as suas palavras, se importasse em protegê-lo, colocando até mesmo a sua reputação em jogo, porque se algum prisioneiro fugisse, este oficial seria condenado, seria cobrado das suas autoridades, porque deixou os prisioneiros fugirem. É interessante que aqui a palavra de Deus está nos falando sobre conquistarmos o direito de sermos ouvidos. No início, este homem não conhecia Paulo. Paulo era apenas mais um prisioneiro, certamente até mesmo um prisioneiro de uma ordem religiosa, mas ele imaginava talvez um fanático ou alguém fora de si. Porém, com o tempo, Paulo foi se portando de um modo sábio, de um modo estratégico, como um filho de Deus. Ele falou a verdade, mas falou com amor, e várias vezes ele tomou a palavra dentro do navio, encorajando os homens em dias difíceis, dando palavras da parte de Deus e mostrando-se um homem de fé, da fé verdadeira, não aquela fé que cria inimigos, mas a fé que traz as pessoas para serem amigos de Deus. Ali nesta atitude do dia a dia, Paulo foi conquistando o direito de ser ouvido. Ele foi conquistando o direito, o respeito. Tem muitos cristãos que perdem esse direito, que perdem esse respeito, porque muitas vezes falam de Deus, mas as suas atitudes não são condizentes. Com a boca falam uma coisa, mas com a sua vida fazem outra coisa. E as pessoas dizem, esse aí é cristão, esse aí é filho de Deus, mas falando mal dos outros pelas costas, sendo desonesto, sendo mentiroso, trabalhando de má vontade. As pessoas estão observando nossas atitudes. E as nossas atitudes falam mais sobre nós do que as nossas palavras. Também ali nós vemos que Paulo foi devagar, ele não foi forçando a barra. Muitas vezes os cristãos querem forçar a barra, você tem que aceitar Jesus para você não ir para o inferno, e trazem uma palavra que me parece mais uma palavra de condenação do que uma palavra de salvação. E não é dessa forma que vamos conquistar os corações a Cristo, sim com amor, bondade e misericórdia, falando a verdade, mas do jeito certo. Que você e eu possamos ter a mesma sabedoria que Paulo teve, para então conquistar o direito de ser ouvido. E com isso ele foi conquistando também o direito de ser protegido. E é interessante que este homem, ele então, você percebe uma transformação na vida dele. Agora ele manda que todos se salvem, pegando em pedaços do navio. Sabe, às vezes, para chegarmos ao lugar seguro, precisamos nos segurar no que tivermos perto. Ali fala de restos do navio, pedaços do navio, tábuas. Às vezes você tem uma imaginação de que você vai vencer de um jeito, que você vai ter vitória de um jeito. Certamente o sonho desses homens era aportar o navio em um porto, chegar calmamente em um lugar, descerem todos por uma prancha, uma rampa, calmamente. Mas não foi isso que aconteceu. O navio estava se despedaçando, o vento continuava soprando, o mar era violento. E o jeito de se salvar era segurar o que tivesse condições, o que estivesse flutuando, e então ir remando com as mãos, com os pés até a praia. A salvação, ela é um caminho que é diferente, Ele se dá através de Jesus Cristo, mas que cada um passa por circunstâncias diferentes para chegar nela. O que importa é chegarmos na salvação. O que importa é chegarmos próximos de Deus e andarmos com Ele, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. E Ele preparou algo
para nos salvar. Ele preparou um caminho para chegarmos aonde for necessário. Jesus disse: o caminho é estreito e a porta, é estreita. Mas sendo estreito quer dizer que dá para passar. Não é tão estreito que você não consiga passar. Ou seja, é possível se salvar. Esforce-se. É possível mudar de vida, é possível chegar do outro lado. Não acredite que acabou. Mesmo que você não saiba nadar, Deus vai colocar um recurso para você chegar do outro lado. Pastor, eu não tenho fé. Não tem problema. Deus tem a fé suficiente que você precisa. A nossa fé não é baseada em nós mesmos. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos dá livramento. O Senhor nos livra tantas vezes da morte, da violência, das obras malignas, de obras de Satanás que está tentando nos tragar, nos devorar, nos destruir. Pai, eu quero pedir o livramento sobre esta vida, esta família, de todo acidente, toda violência, todo tipo de, quem sabe, pessoas que estão tramando mal contra essa pessoa. Nós declaramos derrubado este mal, este plano, esse intento, em nome de Jesus. Ele cai por terra e ele vai ser frustrado em nome de Jesus. Eu declaro que a paz de Deus vem sobre você e o descanso do Senhor renova a sua vida. O Senhor te dará sabedoria e virtude para se salvar. Deus moverá pessoas para te ajudar. Eu te abençoo e eu peço também que Deus te dê sabedoria para agir, para conquistar os corações para Cristo, para conquistar o direito de ser ouvido e anunciar o seu testemunho de Cristo. Eu peço que Deus conserve a sua vida e a sua família, que Deus te dê fé e todas as ferramentas necessárias para você chegar na praia são e salvo, como chegaram todos os 276 homens que estavam naquele barco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quero pedir também, Senhor, que esses irmãos e irmãs que estão nos ouvindo estejam participando, Senhor, da sua comunidade de fé, da sua igreja, se envolvendo, Senhor. Neste domingo eu sei que nós temos Santa Ceia na maioria das igrejas aí, Senhor, no Brasil, na América, afora. Eu peço, Senhor, que esses irmãos participem dos cultos, participem da Santa Ceia, se envolvam na sua comunidade de fé. E ali, Senhor, aprendam de Ti mais ainda, sejam fortalecidos. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Compartilhem o devocional. Amanhã estamos juntos com mais uma palavra de Deus. Se você é aqui de Novo Hamburgo, da comunidade da Igreja Encontros de Fé, ou se você quer nos visitar hoje à noite, 19 horas, temos uma grande reunião da família com Santa Ceia. 19 horas, pastor Paulo Figueiró estará trazendo a palavra para nós, uma palavra de ânimo, de esperança, de alegria. Você vai receber de Deus, vai ser renovado. Vamos participar juntos da Santa Ceia. Um grande abraço e até amanhã.